Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, dia de sábado. Nesse sábado maravilhoso que o nosso Deus criou, amém, o Senhor Jesus Cristo, dia 1º de 10 de 2016, sábado, às 7h22 da manhã, amém. Como eu já disse, para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nesta manhã juntos, tomando aquele cafezinho, amém, e agradecidos a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida. Gratos a Deus, porque Deus se agrada de quem é grato. Grato, reconhecer o que Deus fez por nós, sem nós merecermos, amém? Sem nós merecermos, porque tudo que Deus fez pelo pecador e pela pecadora dessa terra foi um trabalho gratuito. Ele não cobrou nada, amém? Nada, a não ser que nós venhamos crer e nos arrepender dos nossos pecados e iniquidades e voltar para os braços de Cristo. Reconhecer que nós somos injustos, pessoas más, pessoas pecadoras, ímpias, iníquias, destinadas à condenação eterna. Quando nós nascemos neste mundo, viemos para este mundo, nós nascemos sobre o pecado de Adão, o pecado da nossa mãe a Eva. Mas aí Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, enviou os seus servos, enviou os seus trabalhadores para pregar, anunciar o Evangelho para nós. E Deus, com a ajuda dele, do Espírito de Deus, nos convenceu do nosso pecado, da nossa iniquidade. E graças a Deus, com a ajuda, repito, do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, e não é eu, que a nossa missão é de falar de um Deus maravilhoso e do seu plano de salvação. E a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então os dois trabalham entrelaçados, trabalham de mãos dadas. Nós, a igreja e o Espírito de Deus, aqui na terra, orando, buscando a presença do Senhor, jejuando, pedindo clemência, pedindo socorro, porque nós vivemos nos dias maus. E vai piorar, porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, e não estavam nem aí para os avisos daquele homem da justiça chamado Noé, que encontrou graça diante dos olhos de Deus, numa geração corrupta, perversa e maligna, que não tinha o temor de Deus, que não tinha o amor a Deus, viviam como bárbaros, como homens e mulheres piores do que os animais. Sem temor, Sodoma e Gomorra, e faziam maiores barbaridades na terra. Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. Isso quem falou foi o Filho de Deus. Então a vinda de Cristo nessa terra para salvar os seus santos, os seus remidos, será como na vinda de Noé. E aí Deus mostra para nós como era os dias de Noé, corrupção geral da raça humana, do gênero humano. Tamanho era a corrupção geral da raça humana, que Deus se entristeceu de ter feito o homem na terra. Vejamos aí, analisamos aí o grau de maldade que a criação, a criatura de Deus fazia na terra, a ponto de que o seu Criador se entristeceu e se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. Tamanha era o grau de rebelião, de apostasia, de pecado, de treva, de iniquidade que chegou às narinas de Deus.
Que Deus não viu outra maneira, Deus não viu outro caminho, Deus não achou outra solução a não ser mandar o juízo da chuva, do dilúvio e da cabo, através do dilúvio, 150 dias de chuva torrenciais sobre a face da terra, para acabar com o que ele tinha feito, exterminar. E só Noé achou graça. Assim é Deus também. Assim também será nessa consumação do século. Deus olhará do seu trono para a terra, já está olhando, e vai ver a corrupção geral dos homens e das mulheres. A ponto de ele vou buscar os meus servos que estão lá, lutando para ser salvos, porque sabe que eu existo, sabe que eu sou Deus, e que no meu tempo eu hei de julgar os vivos e os mortos, e tem essa confiança no coração deles. É por isso que eles se desviam do mal, é por isso que eles não se prostituem, é por isso que eles não matam, não roubam. Eles esperam em mim, estão esperando na minha justiça e no meu grande livramento. Vou lá buscar eles. Aí quando Deus tirar os Noés da terra, com a sua família, aí ele enviará aí o juízo da grande tribulação, que é o exército do anticristo, que vai dominar o planeta todo, vai controlar o planeta todo através de um domínio maligno, diabólico, satânico, que quem não adorar a estátua da besta, a imagem, que é um pecado muito grande, a idolatria, adorar a imagem e não escrever na testa o seu nome, o seu número, na mão direita, o tal não vai poder comprar e vender, não vai comercializar na terra. Deus vai matar os que não aderirem. Vai ser um regime tirano. E é assim que Deus vai exterminar a criatura na qual ele criou. E ai daquele homem, e ai daquela mulher que aceitar o número desse homem, desse rei, pior do que o Hitler, na sua testa e na sua mão direita. Porque o tal vai experimentar da ira de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja. Enquanto isso não acontece, nós estamos fazendo algo que agrada o coração de Deus, eu creio, de que está falando a palavra de Deus, usando essa mídia, né, para falar a palavra, divulgar a palavra de Deus. Fazer algo que Deus se agrada é de multiplicar a palavra de Deus, com muita fé, com muita confiança, com muita ousadia. Amém, Deus? E eu estou lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, fazendo um comentário sobre o livro do Apocalipse. O que eu entendo é o seguinte: a minha visão pela misericórdia de Deus, o que eu entendo, Jesus Cristo revelou o livro do Apocalipse ao seu servo João, o apóstolo. Ele já tinha sido arrebatado, já tinha sido ressuscitado dentro dos mortos, já estava lá no céu na glória, quando o João, que eram dois João. Era o João Batista, que foi morto, era o profeta, foi decapitado pelo rei Herodes. Não é esse não. Outro João, um dos 12 que ele escolheu, foi que recebeu a revelação. Ele estava na ilha de Pátimo. Então o que eu quero dizer? Que Jesus revelou o livro do Apocalipse a esse seu servo para as 7 igrejas da Ásia. Amém? Falando o que vai acontecer no mundo. Amém? E avisando o mundo. Bom, essa visão foi feita, diz alguns estudiosos, 100 anos após o arrebatamento de Cristo. 100 anos, ou seja, 100 anos de muito trabalho. As igrejas já estavam estabelecidas, as igrejas já estavam consolidadas, já tinha o trabalho de Deus, já estava
ganhando o mundo. Amém? E aí Deus mostrou. Nós já estamos em 2016 para 2017. Então, muitos pregadores, pastores, estudiosos da Bíblia, até eu mesmo creio que o livro do Apocalipse, todo mundo já está acontecendo. Já está acontecendo o livro do Apocalipse. Nós já estamos vivendo o livro do Apocalipse. Quando começou, não sei se foi em 2300, 2400, 2500, não sei, nós estamos em 1500, 1200, porque nós já estamos em 2017, já se passaram 2000 e foi revelado em 100 depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, no século primeiro, nós já estamos no século 21. Então, já estamos vivendo o livro do Apocalipse. Só que a igreja vai ser arrebatada para o céu, vai ter a abertura dos selos, tudinho direitinho. Se as aberturas dos selos já foi aberta, eu não creio eu. Vai ter as aberturas do selo, o toque das trombetas. Só que na 7ª trombeta é que a igreja vai ser arrebatada. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta é que a igreja vai ser arrebatada. A metade da igreja. Porque não é todo crente cristão na pessoa salvo de Jesus Cristo que vai subir aos céus. Não vai ser que vai ser arrebatado. Vai ser aquele cristão igual Elias. Elias fugia das ameaças de Jezabel e do seu esposo Acabe, que eram os apostatas, desviados de Deus, e ameaçava o profeta Elias de morte. E ele fugia da presença de Deus. Não da presença de Deus, não, da presença da fúria de Jezabel. Amém? Ele fugia. Então, os crentes vão estar fugindo da presença de homens malignos, mas eles vão estar fugindo das ameaças. Os cristãos agora do arrebatamento, eles vão ter que estar pregando a palavra de Deus, anunciando os juízos de Deus, mas por outro lado eles vão ter que estar fugindo das ameaças dos malignos. Vão ter que estar fugindo das ameaças dos apostatas, porque eles vão querer matar os profetas de Deus. A Jezabel, ela matava os profetas de Deus. Ela não deixava viver, ela matava. E aí o que acontece? Deus estava com Elias. Livrou ele e ele foi o quê? Arrebatado para o trono de glória. Assim também. Os cristãos que vão ser arrebatados, eles vão estar em plena atividade. Esses cristãos, eles vão estar só em santidade negativa. Elias era um homem de Deus, mas ele estava pregando a palavra de Deus. Não tinha chuva, Deus não mandava mais chuva por causa do pecado. Não tinha uma seca. Era tanta tribulação no tempo de Elias, que só a misericórdia de Deus. Ainda por outro lado, um reinado corrupto. E ele foi lá pregar a palavra de Deus para o Acabe. Foi levar a palavra de Deus para Jezabel. Ele não temia, ele não se encovardou. Um exército tão grande. Então, os cristãos do arrebatamento, eles vão estar evangelizando. Eles vão estar pregando, cheio do Espírito Santo. Vão estar fugindo das ameaças dos apostatas e dos maus. E vão desfalecer das suas vidas. Vão estar em plena atividade. Vão estar com a Bíblia pregando nas igrejas. As igrejas vão estar abertas, vão nas ruas, nas avenidas. Eles vão estar pregando a palavra de Deus. Sem medo de morrer. Sendo ameaçado. Até acontecer o toque da 7ª trombeta, que eles vão ser arrebatados pelo Espírito Santo. Elias foi arrebatado com cavalos de fogo. Carros de fogo levou Elias para o trono. E o crente vai ser arrebatado pelo abrir e piscar de olho, pelo Espírito de Deus, pelo anjo que Deus vai enviar. Os anjos de Deus serão
enviado para levar o crente, que estará, repito, em plena atividade, pregando, anunciando o reino de Deus. Uns vão até morrer por causa da palavra de Deus, vão até morrer, mas não vão ficar acomodados de braços cruzados, vendo o tempo passar. Não, é dizer, Deus reina, Deus domina, Deus está chamando o arrependimento. Te arrepende do teu pecado, crê em Deus, dá glória a Deus. E é nesse cenário. E aí o que vai acontecer? Para esses crentes que estão pregando, sendo criticados, sendo muitas das vezes humilhados, sendo mal interpretado, recebendo pedrada das pessoas, sendo chamado de falso profeta, enfim, recebendo uma carga negativa das trevas, do império, sendo tentado a pecar, cometer o pecado, a iniquidade, a abominação. Nesse cenário de hostilidade, e combatendo ali com oração e com a palavra de Deus, nesse cenário de hostilidade, Deus vai levar esses crentes para o céu. Crentes valentes, soldados em plena atividade. É nesse cenário. Elias estava em plena atividade, pregando a palavra de Deus. Tanto é que ele deixou o sucessor, esqueci o nome dele, Eliseu. E Eliseu viu o arrebatamento. A Bíblia diz, estará 2 na cama, um será levado e o outro vai ser deixado. Ou seja, com certeza a pessoa vai ver o arrebatamento do seu cônjuge, ou do seu marido, da sua esposa, ninguém sabe. Deus não disse, vou levar a mulher, o homem vai ficar, não. O homem pode ser levado e a mulher ficar, aí vai ser, ninguém sabe. E o Eliseu viu o arrebatamento de Elias, então as pessoas vão ver o arrebatamento. O fulano sumiu, algo sobrenatural, inexplicável, desconhecido, levou o fulano, levou o irmão, ele sumiu, eu vi, vulto, uma força. O Eliseu viu o sobrenatural de Deus. Aí que ele vai cair a ficha dele, que ele vai acreditar e vai se converter depois. É assim. Os crentes serão arrebatados em plena atividade, porque é uma igreja ativa, uma igreja que trabalha, uma igreja que prega, uma igreja que evangeliza, não fica de braços cruzados, uma igreja que enfrenta as obras do inferno, a macumbaria, a feitiçaria, as obras do cão. É uma igreja poderosa, que o diabo quer destruir, mas não consegue. Por quê? Porque é uma igreja que Jesus, eu sei, eu conheço as tuas obras. Tu trabalha para mim incansavelmente. São igrejas ativas. As tuas obras, as finais, são maiores do que as do começo. Todas as igrejas, se nós lermos no livro de Apocalipse, são igrejas ativas, combatendo com o inferno, com o diabo, com a Jezabel ali, com os nicolaítas, com os falsos profetas, que ninguém pode te enganar. Tu colocaste prova aos que se dizes apóstolos e não são, e tu achaste eles mentindo. Então é uma igreja sábia, cheia do Espírito de Deus, inteligente, ninguém engana. Jesus disse, ninguém engana os meus servos, enganarão a muitos. Olha, vai se levantar falsos profetas, farão tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas para o povo, que se possível for, enganariam até os meus escolhidos. Mas não engana a igreja escolhida de Deus, que vai morar no céu. Não engana, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, ela sabe, ela conhece. Se possível for, enganariam até os meus escolhidos. Mas não engana. Não engana. Por quê? Porque ela examina a palavra de Deus. É uma igreja que estuda, é uma igreja que examina, está atenta ao que os profetas escreveram e anunciaram. Os falsos profetas levam multidões para cá, multidões para ali, fazendo milagres, prodígios, e o povo quer isso. Mas ler a Bíblia mesmo, estudar, examinar a palavra de Deus, ver se eles querem. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, nessa igreja
que está trabalhando, está cheio do Espírito Santo, ganhando as almas para Jesus, falando de um Jesus vivo, é quem vai, e vendo a profecia se cumprindo, vendo que tá no roteiro, digamos assim, é que ela vai ser arrebatada. Amém.